Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com a nossa aula anterior, aula 3 da nossa apostila Trilhando Rumo ao Enem. Algumas coisas eu quero fixar com vocês hoje, quero considerar com vocês, que são importantes também no ato de escrever uma dissertação, ok? Então hoje eu quero falar primeiro da importância de escrever a dissertação no rascunho, que às vezes muitos alunos às vezes já vão passando a dissertação, escrevendo direto na folha definitiva, não deve. Primeiro você deve escrever no rascunho, né? Dar uma olhada depois, porque no rascunho você pode mudar, alguma coisa não ficou boa, você pode mexer no rascunho, dá para fazer, agora depois na folha definitiva já não vai ser possível, né? Então, a importância do rascunho, todo mundo que escreve primeiro no rascunho para depois passar com calma na folha definitiva. Então você reservar um tempo, depois que você escreveu no rascunho, mexeu, olhou, né? Mudou o que tinha de mudar, então aí você vai tirar um tempo, não deixa para a última hora, por exemplo, estão faltando aí 10 minutos ou 5 minutos e agora vou passar limpo a minha dissertação, não pode. Então um tempo razoável que dê para eu passar limpo com calma, tranquilamente, para não haver erros, tá ok? Então, essa questão do rascunho é muito importante. Outra coisa que chama a atenção de vocês é para a questão da primeira pessoa. O eu não deve nem aparecer em dissertação, a palavra eu não deve aparecer, certo? Expressões assim como, por exemplo, na minha opinião, né? No meu entender, no meu modo de raciocinar, essas expressões assim não devem nem aparecer, tá ok? Então, evitar a primeira pessoa do singular é importante, tá ok, pessoal? Eu até tenho aqui, eu trouxe para vocês hoje, exemplos de algumas dissertações antigas já, que eu colhi de alguns alunos, onde eles cometem este erro, essa falha. Há um exemplo aqui, ó. No meu humilde modo de entender, a internet tem o seu lado bom e também tem o seu lado ruim. Vejam bem o início. Vejam. No meu humilde modo de entender. Na realidade, até aqui não falou nada ainda. Pode tirar tudo isso aí. Está meio que enrolando, enchendo linguiça até aqui. Tá ok? Você pode tirar essa expressão. No meu humilde modo de entender. O que ele quer falar? O que ele quer dizer? Ele quer falar, ele quer escrever, está escrevendo sobre a internet, naturalmente. Aí ele diz, no meu humilde modo de entender, a internet tem o seu lado bom e também tem o seu lado ruim. Então já começa desde ali. A internet tem o seu lado bom e também tem o seu lado ruim. Claro, poderia melhorar mais isso aqui, mas o principal para nós aqui é que às vezes a pessoa escreve uma frase todinha e não diz nada. No meu humilde modo de entender. Tem outros que falam assim, na minha opinião, a tecnologia vai estar trazendo muito desemprego nas próximas décadas. Aí, na minha opinião, também não falou nada, tira já, na minha opinião e deixa lá. A tecnologia vai trazer, aqui poderia até melhorar, evitar esse gerundismo, que nós já falamos sobre isso com vocês. Aqui é um gerundismo, vai estar trazendo, então, a tecnologia trará muito desemprego nas próximas décadas, fica melhor, né? Evitou, resumiu, né? Evitou repetição de palavras, né? Ou uso de palavras desnecessariamente, tá ok, pessoal? A outra questão também que eu considero importante, palavras repetidas. Isso você pode fazer no rascunho já. Escreveu sua dissertação no rascunho, está bonitinha, belezinha, então agora você vai dá uma olhada, será que não tem alguma palavra repetida que eu possa trocar para um sinônimo e tal, melhorar aqui? Aí, de repente, você percebe lá, opa, repeti aqui 3 vezes a palavra porém. Então vou trocar uma delas. Numa eu vou deixar o porém, na outra eu vou colocar contudo, numa outra, entretanto. Né? Então, palavras repetidas, às vezes dá para a gente ajeitar isso já no rascunho você faz, porque depois da redação feita, pronta, que você vai ler antes de entregar, você vai perceber esses erros, não dá mais para você mudar ali, é isso? Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado.
nós não podemos usar provérbios, né, nas dissertações, certo? Provérbios ditos populares, né? Chama, o que é provérbio, assim, para eu ter uma ideia, esses ditos populares. Por exemplo, assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muito comum esse provérbio não está aí na fala das pessoas, né? Popularmente, tudo bem. Mas a gente deve evitar. Eu até tenho uma lista desses provérbios aqui, ó. Deus ajuda a quem cedo madruga. Provérbio, muito conhecido. Mente vazia, oficina de Satanás. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, já falei, né? Quem não tem cão, caça com gato, e assim por diante, gente. Pau que nasce torto, morre torto, certo? Então esses provérbios, mas é até bom, eles têm assim uma lição, um pensamento bom, tem um ensino. Às vezes você pode até usar uma ideia contida num provérbio, mas você não deve citar o provérbio em si, você deve evitar na sua dissertação, ok? Mais uma, jargões. Sempre a gente vai falar, não deve se usar jargões. O que é isso, professor? Jargões. Não sei o que é jargão, o que é um jargão. São palavras que são comuns a um grupo, por exemplo, de profissionais. Por exemplo, a área médica tem os seus jargões, a justiça tem o seu jargão, seus jargões, a política tem os seus jargões. Por exemplo, na política, um jargão. O governo, o Congresso aprovou a PL tal. Então, na hora de você colocar PL tal, na dissertação, você não deve usar PL, projeto de lei, ok? A MP tal foi aprovada. MP, o que é MP? Medida provisória. E assim, essas palavras são chamadas de jargões, a gente deve evitar, né? Outra coisa também importante é nós sabermos que palavras estrangeiras, se nós tivermos na língua da gente, já no nosso dicionário, uma palavra correspondente, então a gente deve evitar a palavra estrangeira. A gente usa a palavra que já tem na linguagem da gente. Inclusive tem uma que é muito comum, que às vezes a gente vê em dissertações, que é a palavra record. Record. Uma palavra inglesa muito comum, né? Mas quando você estiver escrevendo uma dissertação, se por acaso no contexto lá você for usar a expressão record, você não deve deixar com o D mudo, como é em inglês. Você deve escrever recorde, o D e o E no final, recorde. Porque nós temos essa palavra correspondente já na nossa língua portuguesa. Quer ver uma outra? Estresse. Estresse, a doença, né? O estresse. É muito conhecida a palavra estresse, mas é uma palavra estrangeira. Então, na hora de eu escrever a minha dissertação, ao invés de eu escrever estresse, eu devo escrever estresse. Tá ok? Estresse. Porque já existe em português essa palavra. Então, outra coisinha mais para a gente fechar aqui por hoje, a nossa aula, é sobre a questão dos números. Números em dissertação, em regra geral, a gente deve escrever os números sempre por extenso. Ok? Vamos supor assim, um pensamento lá você esteja escrevendo e você queira dizer: essa é uma questão que já existe há 3 décadas. Então esse 3 será um T, um R, um E, um S e o acentozinho no E, né? No 3. O acento circunflexo. Ok? Não vai colocar um 3 em algarismo, não. Tá ok? Mesma coisa, daqui a 10 anos, esse problema pode se apresentar novamente. Daqui a 10 anos. Não vai colocar um 1 e um 0, não. É o 10, um D, um E e um Z. Ok, pessoal? Essas considerações para vocês. E vão estudando lá aquele capítulo que é o nossa lição 3. Tem muita coisa ali, eu creio que vocês já estão estudando. Muita coisa importante, bem esclarecedora. E vocês vão seguindo aí. Ok, pessoal? Sucesso para todos!